O que é desenho humano e como ele pode transformar a sua vida? Olá, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Camila Menezes, sou mentora de propósito de vida e analista de desenho humano, e eu criei esse canal para compartilhar conhecimentos sobre propósito de vida, autoconhecimento na prática e desenho humano. E estamos aqui nesse início de canal e eu vejo que não poderia deixar de trazer um vídeo mais explicativo mesmo do que é desenho humano. Porque para que eu possa trazer todos os assuntos de tipo de energia, portas de energia, ativações de planetas, sua autoridade interior, para que a gente possa começar a mergulhar em todo esse conhecimento, não tem como eu não trazer esse vídeo mais geral, né? Trazendo o fundamento, desculpa, trazendo a síntese do que é o desenho humano. E é claro que para você que quer apenas receber a sua análise de desenho, apenas estudar, né, o seu desenho humano, o seu corpo gráfico e aplicar na sua vida, essas informações no dia a dia, elas não vão fazer muita diferença, tá? Mas eu vejo que eu, pelo menos, né, assim, na minha vivência, eu gosto de saber o que está por trás. Então, o que está por trás dessa ferramenta? Da onde saem essas informações? Quem criou essa ferramenta? E são essas informações que eu vou trazer aqui para você hoje, tá? Para as curiosas aí de plantão, assim como eu, que querem saber, certo? Então, vamos começar trazendo o que é, afinal, desenho humano. Vocês vão me escutar muito, inclusive quem me conhece, quem convive comigo, já deve estar assim, ó, nossa, meu Deus, porque nos últimos tempos eu só falo disso, eu vivo isso, eu estudo isso o dia inteiro. Então, o que afinal é desenho humano? O desenho humano, ele é uma ferramenta de autoconhecimento que une a ciência e a espiritualidade e tem como principal objetivo ali te reconectar à sua essência, é fazer você compreender a sua essência, a forma como você foi desenhada para viver a sua missão e para viver a sua essência de fato. Né? Como a sua energia funciona, quais são os seus dons e talentos, quais são os seus condicionamentos, toda uma informação valiosa sobre quem você é e quem você nasceu para ser e o que você veio viver nessa vida. Tá? Então é uma ferramenta muito, muito, muito transformadora. E quem criou essa ferramenta maravilhosa foi o Ra-Uru-Hu, né? Esse é um nome que ele recebeu depois que ele canalizou toda a ferramenta. O nome dele, né, o nome de nascimento dele é Alan Robert Krakauer, eu não sei se a pronúncia é essa. E eu vou falar dele como Ra-Uru-Hu, tá? Como Ra, na verdade. Então, o Ra, ele foi um homem que nasceu no Canadá e viveu ali a sua vida. Ele nasceu numa família de classe média, então ele teve muito acesso à arte, à cultura e tudo mais. Ele, inclusive, fez ali, né, estudou sobre a arte, mas a profissão que ele acabou seguindo na vida dele foi a publicidade, né, como executivo publicitário e tudo mais. E chegou um momento da vida que ele entendeu que aquele sistema, né, o sistema que estamos inseridos, inclusive até hoje, não fazia mais sentido para ele. E aí, depois de um tempo, né, desse desconforto diante disso, ele foi viver numa ilha, né, em Ibiza, para justamente buscar essa reconexão. E foi nessa ilha que a vida dele foi transformada, que em 1987 o Alan, na verdade, nessa época, né, ele teve uma experiência, né, espiritual mesmo, mística, onde ele escutou uma voz. Então ele fala que ele escutou essa voz e essa voz transmitiu durante 8 dias, 8 noites, 8 dias consecutivos, ele canalizou através dessa voz
todo o sistema do desenho humano. E, inclusive, ele traz que essa voz, primeiramente, veio dizendo se ele estava pronto para trabalhar, né? E de fato ele estava ali pronto para trabalhar, e de fato ele trabalhou bastante, né? Foram 8 dias consecutivos aí canalizando todas as informações, que são as informações que a gente tem acesso, que é o desenho, esse sistema do desenho humano, tá? E isso aconteceu em 1987 e ele ficou durante 5 anos experimentando essa ferramenta, né? Testando essa ferramenta, e foi em 1992 que o desenho humano nasceu para o mundo, vamos dizer assim, tá? E em 1992 o desenho humano nasceu para o mundo. Então, entendemos aqui que o desenho humano ele é uma ferramenta nova, né? Então, quando a gente vai olhar para ferramentas de autoconhecimento, como a numerologia, como a astrologia, são ferramentas milenares, né? São ciências, filosofias milenares aí que a gente tem acesso, e o desenho humano ele é particularmente novo, né? Bem novinho aí, deve até ter gente que nasceu antes mesmo dessa ferramenta ser colocada ali no mundo. E essa ferramenta, ela veio justamente em um momento que a humanidade, de fato, estava pronta para receber essa consciência, né? Era um momento e que realmente estávamos prontos para receber essa consciência, e que um momento que a gente não só estava pronto, como a gente também precisava ter acesso a essas consciências para que a gente consiga colocar em movimento a transição, né, que muito se fala da transição planetária, dessa nova era. Então, a transição para essa nova consciência que a humanidade está caminhando. Então, o desenho humano vem muito para ser agente, né, ser canal dessa transformação que a humanidade está vivendo. E então é uma ferramenta particularmente nova, porém é uma ferramenta que tem como base, né, ela é a união de sabedorias de ciências milenares, porque o desenho humano ele é a união entre 5 ciências aí milenares e novas também, tá? Então, o desenho humano é um sistema que consiste na astrologia, que tem como base a astrologia, a cabala, o I Ching, que é um sistema milenar chinês, a astrologia, a cabala, o I Ching, os 7 chakras e a física quântica. Então, é a união dessas sabedorias que traz essa base do que é o desenho humano. Mas não é que o desenho humano é a soma de todos esses conhecimentos. O desenho humano é muito mais do que isso. E eu vejo que é isso que traz essa grande diferenciação, né? O desenho humano também é conhecido como a ciência da diferenciação, porque de fato ele nos mostra na prática como cada ser é único e tem uma forma de funcionar e tem um lugar único para ocupar, e a gente já falou sobre isso, eu falei sobre isso no nosso vídeo anterior, que eu trouxe sobre o propósito, e eu trouxe a metáfora do quebra-cabeças. Inclusive eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui ou aqui, esse vídeo que eu fiz sobre o que é propósito de vida, que você pode assistir depois. Não precisa assistir agora, assiste depois esse vídeo, que vai te ajudar muito também no seu processo de autoconhecimento. Mas eu trago ali essa metáfora de que cada um tem o seu lugar dentro desse grande quebra-cabeças que é o universo. Então, eu vejo que o desenho humano, ele é uma ferramenta que não só nos traz essa consciência que a gente tem um lugar único, uma forma única de funcionar, como também ele nos mostra como, né? Ok, eu tenho o meu lugar no mundo que é só meu e que eu preciso ocupar esse lugar no mundo, mas como eu faço isso? Como eu faço isso na prática?
como eu vivo a minha essência na prática. E o desenho humano mostra isso assim maravilhosamente bem, né? De como a gente pode viver isso na prática. Então, o desenho, esse sistema não é só soma, né? Ele também é muito mais, ele vai muito além de tudo isso. E aí você pode me perguntar, tá, mas como? Como a gente chega, né? Como que esse sistema é gerado? Como eu entendo sobre o meu desenho humano? Como eu sei qual é o meu desenho humano, né? O que eu vim para viver, quem eu nasci para ser. E o desenho humano, ele usa para que a gente gere ali o que a gente chama de corpo gráfico, né? Ou a sua mandala, ou o seu corpo gráfico, para analisar, interpretar o seu desenho, assim como, por exemplo, quando você vai ver o seu mapa astral, a gente sempre se baseia no seu nome de nascimento, a sua data de nascimento, a sua hora exata de nascimento e o seu local de nascimento. Então, para que a gente consiga acessar o nosso desenho, a gente precisa dessas informações. E aí, a partir dessas informações, nasce o seu desenho. E aí eu vou mostrar aqui a imagem de duas formas da gente conseguir ver o nosso desenho. Isso aqui é um conhecimento assim, bem... assim, você não vai precisar ter este conhecimento para interpretar o seu desenho. É claro que você pode ter ele, né, e ter acesso a essa informação, mas se você for fazer a sua análise, você vai receber as suas informações, né? Você não precisa saber interpretar para absorver as informações sobre o seu desenho, tá? Mas eu vou mostrar aqui porque eu acho incrível vocês verem, certo? Então, primeiro eu vou mostrar a Mandala Rave, tá? Que é uma das formas da gente conseguir, que é a forma mais integral, vamos dizer assim, mais completa da gente ter acesso ao nosso desenho, ao que é esse sistema. Então, vocês podem ver aqui que essa é um exemplo que eu peguei aqui da internet, tá? E aqui a gente já consegue ver essa união, deixa um pouquinho mais para cá, essa união e essa integração de todas essas informações, porque você pensa, tá, então o desenho humano, ele é a união da astrologia, dos sete chakras, do I Ching, da Cabala, da física quântica, mas como isso realmente se aplica, né, ao meu desenho? E aqui é um exemplo perfeito que eu consigo te mostrar, que vamos começar pela astrologia, tá? Então, esse daqui é um exemplo de um mapa, né, de um desenho de uma pessoa, e exatamente quando ela nasceu, os planetas, assim como a gente vê, né, no mapa astral, você estava ali, os astros, né, os signos do zodíaco estavam posicionados de uma forma. Então aqui essa parte coloridinha, né, que tem os símbolos dos signos, a gente consegue ver. E aí a gente consegue ver como eles estavam posicionados no momento que você nasceu. E isso diz muito sobre quem você é, sobre a sua personalidade, sobre o papel que você veio desempenhar no mundo. Isso é uma coisa. Aqui dentro, né, que você pode ver, dentro dessas linhas, e tem linhas que estão em branco, linhas que estão pintadas, a gente vê que tem os planetas também. Então, isso também é o que a gente tem como base na astrologia. Então, quando a gente nasce, não só os signos, como também os planetas estão posicionados de uma forma, né? E isso determina, isso influencia em quem a gente é. Então, isso a gente também consegue ver aqui através do seu desenho humano. E aí, essa parte mais externa aqui, que tem os símbolos, vocês podem estar se perguntando, que símbolos são esses? Né? Aqui, bem na parte mais externa dessa mandala, são os símbolos do hexagrama do I Ching. E através deles a gente consegue não só olhar para as questões das portas de energia dentro do nosso desenho humano, como também as linhas de perfil, que são aspectos ali
que falam muito sobre a nossa personalidade, as portas falam muito sobre os nossos talentos, sobre aquilo que existe uma energia consistente ali dentro do nosso sistema. Então, é ali que a gente consegue acessar essa base de conhecimento que é voltada para o I Ching. Esses números logo abaixo são as portas de energia ou portões de energia. E dentro, né, que você vê que tem ali o que a gente chama de centro de energia, tem uma pessoinha ali. Dentro a gente tem o corpo gráfico, né? O corpo gráfico, a gente tem o centro de energia, que eu vou mostrar para vocês em outra imagem que vocês vão conseguir ver melhor. E a gente consegue ver os canais que estão ativados, a gente consegue ver as portas que estão ativadas. E essas informações, elas têm como base os 7 chakras e a Cabala, tá? Então essa é a Mandala Rave, certo? E aí vocês percebem que isso são informações bem teóricas, né, bem técnicas, que vocês realmente não precisam saber, né? Eu trago mais para fins de curiosidade, para vocês ao menos verem, terem acesso e verem que essas informações que eu vou começar a trazer para vocês, que eu falo lá no meu Instagram, que eu falo, o seu tipo de energia, você é projetora, você tem porta ali, sua autoridade é isso não vem do além, né? Tudo tem um embasamento, né? Tem base de informação, então não é algo que vem simplesmente do nada e que, não, então eu sou projetora, então eu tenho a linha 35, então eu tenho a porta 57 ativada, então isso não vem do além, e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Aí eu vou mostrar para vocês agora o corpo gráfico, que é aquela imagem ali que vocês viram que está no centro, né? E, na verdade, essa é a imagem que a gente usa mais, com mais frequência, eu particularmente como analista, uso com mais frequência para fazer a interpretação do desenho, né? Para fazer a análise de vocês. Então aqui, vocês podem ver que a gente tem ali 9 centros, certo? E você pode falar, mas não são 7 chakras? São 7 chakras, os principais, mas a gente possui muitos e muitos chakras, além dos 7 chakras. E de uns tempos pra cá, e não só através do desenho humano, em outras formações que eu fiz, eu já tive acesso a essa informação de que é como se tivesse havido um avanço nesse olhar em relação aos nossos principais chakras, tá? E o desenho humano, ele já traz vamos dizer, essa atualização. Então, a gente tem ali 2 chakras ali a mais, 2 centros, não são chakras, 2 centros a mais aqui, que são extremamente importantes, que são o esplênico e o centro do ego, coração, tá? Ou o centro do coração. Então, esses centros de energia, eles dizem muito sobre a forma como a gente emite energia e recebe energia, né? Então, são informações muito importantes. Esses numerozinhos que vocês estão vendo ali, né, dentro do centro, são as portas que a gente viu na mandala, mas elas estão aqui sendo mostradas de uma outra forma. São as portas de energia. Aqui, toda vez que uma porta de energia se conecta, né, tem 2 portas de energia, elas se encontram, as 2 portas elas estão ativadas, é que eu acho que vocês não estão vendo o meu cursor, né? Mas se vocês verem aqui nessa parte da esquerda, que está toda pintadinha, isso quer dizer que é um canal. Então, são 2 portas ativadas que se conectam e nasce ali um canal de energia. Então, os nossos canais de energia nos dizem muito sobre os nossos dons, os nossos talentos, é onde existe energia constante ali, né? Energia sustentável, energia consistente ali. E aí todos esses centros de energia, essas portas de energia, esses canais de energia, eles falam sobre temas, né? Temas específicos. Os centros de energia, por exemplo, não só falam sobre temas, como também sobre partes do nosso corpo humano mesmo,
Então, como o nosso corpo humano, ele funciona ali, o como tá de energia ali, né? Então, vocês podem ver, eu tô trazendo assim de uma forma bem resumida mesmo, para que vocês tenham esse gostinho da profundidade das energias que a gente acessa quando a gente entende, compreende e vive o nosso desenho humano, tá? Então a gente tem os nossos canais de energia e toda vez que os canais de energia, a gente tem canais de energia, os nossos centros estão ativados. Então a gente tem centros definidos e indefinidos. Os centros definidos, eles são sempre aqueles que estão pintadinhos. Então, você pode ver que tem centros que estão em branco, tem centros que são pintadinhos. Então, os centros em branco são os centros indefinidos ou abertos, e os centros pintadinhos são os centros definidos. Toda vez que eu tenho um centro definido, eu tenho uma energia sustentável ali. E eu, ali dentro daquele tema que aquele centro representa, eu tenho uma energia consistente. É como se eu dou energia ali, né, dentro daquele tema para o mundo. E os centros em aberto são os centros que eu não tenho energia consistente ali. Então, eu recebo, né, eu absorvo aquela energia do mundo, das pessoas, do ambiente, e eu amplifico aquilo. Então, trazendo para a prática, né, a gente ter acesso a todas essas informações, a gente consegue entender aonde eu tenho energia consistente, que eu posso realmente me dedicar naquilo, me colocar a serviço daquilo, aonde eu não tenho energia consistente, então eu vou receber muito do mundo, das pessoas. Então é um ponto que eu preciso estar mais atenta, né, a entender, a discernir o que é meu e o que não é, porque é um tema que eu recebo mais de fora do que tenho aquilo consistente dentro de mim. Então assim, tô dando pinceladas porque fiquem tranquilas. A ideia aqui, né, um dos motivos que eu criei esse canal é justamente trazer para vocês de forma prática, de forma real, de forma acessível, simples, todos esses aspectos dentro do nosso desenho para que vocês consigam aplicar na vida prática. Então, fiquem tranquilas que a gente vai olhar cada centro, né? Tem o centro raiz e a gente vai entender o centro raiz, tem as portas, a gente vai, assim, meus bens, a gente tem conteúdo aí pela frente pra gente acessar e vocês vão ir conseguindo trazer para a vida de vocês e colocar na prática, tá? Então fiquem tranquilas. É mais para vocês já começarem a se familiarizar com essas informações, tá? E um outro ponto super interessante são essas colunas, né? Essas colunas, a gente tem a coluna da direita, a verdinha ali, e vocês podem ver os planetas, e aí as portas ativadas, né, nos planetas. E aqui algo muito interessante que foi uma das coisas que eu achei incrível quando eu aprendi no desenho humano, foi que o desenho humano, ele não leva em conta só as informações sobre você no dia em que você nasceu, né? Que é essa informação aqui dessa coluna verde. Então, é como se essa coluna ela fosse uma fotografia do dia em que você nasceu, né? Como os astros estavam posicionadas e as portas que estavam ativadas ali nesses planetas no momento em que você nasceu. E essa parte aqui traz muito aspectos sobre você, influências, né, que influenciam a sua personalidade, que são mais conscientes. Então você tem um acesso mais fácil a essas energias, essas informações sobre você mesma. Muitas vezes são informações sobre você que você já sabe, né, que tá fácil você acessar. Ah, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho esse jeito, eu sei que eu funciono dessa forma, né? E isso é incrível. Então, é uma parte consciente mesmo, né? Que tá ali mais fácil, vamos dizer, de você acessar. E o incrível é que a gente tem a outra coluna. E a outra coluna, a gente tem também os planetas e as portas ativadas, mas de um outro momento, que é ali em torno de 3 meses antes
do seu nascimento, que eles dizem que é um momento que normalmente uma parte do seu cérebro, que é o neocórtex, ele está começando a ser desenvolvido. E através, né, com base no sistema do desenho, eles dizem que é um momento que a sua consciência começa a ser ativada ali no seu corpo físico, né? No seu corpo ali, quando a sua consciência chega ali no seu corpo, naquele momento, em torno de 3 meses antes do seu nascimento. Então, é uma parte que você ainda não nasceu, mas você já está ganhando consciência, você já tem a consciência ali ativa. Então, é uma parte mais inconsciente, que traz aspectos da sua personalidade, influências ali na sua personalidade, só que de uma forma mais inconsciente. Então, quando a gente acessa essas informações desse lado da coluna, é como se você vai acessar coisas que não necessariamente você tem ali consciência, sabe? De um acesso fácil. São coisas que normalmente ou os outros percebem mais sobre você do que você mesma. São coisas que você precisa realmente olhar ali, ferramentas como essa, para que você tenha acesso sobre quem você é. Então, isso é um dos pontos que eu achei incrível, porque dentro do meu trabalho eu levo muito em conta o inconsciente, né? Eu acredito muito no poder do nosso inconsciente. Eu também trabalho com tarô, então o tarô traz muito, né, o tarô terapêutico, então a gente traz muito desse inconsciente e da importância que o nosso inconsciente tem e o quanto ele influencia as nossas vidas. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, realmente, essa ferramenta, ela é maravilhosa. Ela é incrível, incrível, incrível. E aí, esses pontinhos aqui, esses números, essas setinhas, elas trazem aspectos que aí é uma parte bem aprofundada e avançada, né, de uma leitura de um desenho humano, que são as variáveis. Então fala muito sobre a nossa digestão, então como a gente digere alimentos mesmo, né, da melhor maneira possível para o nosso corpo, e digere informações, como a gente funciona melhor, em termos de ritmo, de rotina. Então são informações bem, vamos dizer, mais detalhadas ali, que a gente também consegue ter acesso dentro do desenho humano. Então, minha gente, eu tentei trazer aqui, assim, de uma forma bem, vamos dizer, simples, prática e objetiva para vocês, e resumida também para vocês, do que é essa ferramenta, né? Do que é o desenho humano, para que vocês realmente tenham, para fins de curiosidade, e para que vocês já comecem a ter essa familiaridade em relação a essas informações, mas sobretudo para entender que essa é uma ferramenta muito profunda e que ela pode, de fato, gerar muita transformação para sua vida. Quando você não só acessa ela, então quando você conhece, então tá, quais são as portas que eu tenho ativada, quais são os centros que estão definidos, os centros que estão abertos, quais são os meus canais, quais são os meus planetas ativados. Quando você começa a acessar, não só quando você tem acesso a essas informações, mas também quando você experimenta. Então, quando você começa a viver o seu desenho na prática, né? Isso faz muita diferença. E até falando assim, não só de um lugar de analista de desenho humano, mas de um lugar de uma mulher que também teve acesso ao seu desenho, que vive o seu desenho humano, e que eu já fiz já tive ali acesso a muitas ferramentas de autoconhecimento, numerologia, astrologia, enfim, plano de alma, todas essas ferramentas que são maravilhosas. O que eu pude experimentar através do desenho foi algo, eu não sei, gente... assim, vocês precisam viver para entender o que eu tô falando, mas é como se, quando eu tive acesso ao meu desenho, parece que era realmente uma pecinha que faltava ali para eu conseguir integrar muitas informações de mim mesma. Porque quando a gente começa a nossa jornada, né, eu não sei vocês, mas
Eu já tô aí nessa jornada de autoconhecimento já faz muitos e muitos anos. Então, a gente começa, né? E faz terapia, faz tanto a terapia convencional, quanto as terapias holísticas, e tem acesso a todas essas ferramentas de autoconhecimento. Elas são muito boas, né? Então, a gente começa a entender o nosso funcionamento, a gente começa a entender os nossos dons, os nossos talentos, nossas formas de funcionar, nossas formas de nos comunicar, nossa personalidade e tudo mais, né? Só que existe um ponto entre ter acesso a essas informações e, de fato, integrar essas informações. É transformar em sabedoria, né? Porque uma coisa é eu saber XYZ sobre mim, através de uma ferramenta. Ok, isso é um conhecimento que eu tive de mim, né? Outra coisa é eu viver isso, é eu internalizar isso dentro de mim, é eu viver isso na prática, né? Eu experimentar esses dons, esses talentos, essa forma de funcionar. São pontos bem diferentes, né? Então, e existe ali um ponto em que eu tenho acesso a um conhecimento e aquilo fica ok, legal, fez sentido, aquilo dá um gostosinho ali na hora, né? Fez sentido, só que a gente coloca aquele conhecimento na gaveta e segue a nossa vida como a gente estava seguindo antes, né? Vive no piloto automático, não coloca em prática e a vida continua a mesma. E tem esse outro ponto quando você, de fato, integra aquela informação. Você vive aquilo dentro de você. Você manifesta aquilo, você expressa aquilo na sua vida, você pratica aquilo e aquilo se torna sabedoria. Que nada mais é que a sabedoria de ser você mesma, de viver o seu propósito de vida. Então, desculpa, gente. Então, eu vejo que com o desenho humano eu consegui chegar nesse lugar de experimentação, assim, em pouco tempo que eu tive acesso às informações, além daquilo fazer muito sentido e me trazer alívio, me trazer paz em ser quem eu sou, da forma como eu funciono, eu realmente me amar como eu sou, amar essas partes de mim. Além disso, eu também consegui experimentar na prática, na minha vida prática, muito rápido. E eu já vi ali, consequentemente, se eu conseguir colocar na prática, eu já comecei a ver a transformação daquela consciência em movimento acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, quando eu tive acesso ao meu tipo de energia, entendi que eu sou geradora, eu não só entendi aquilo no nível racional da informação, mas quando eu me propus a viver como uma geradora, viver a minha estratégia de vida, eu comecei a ver na prática, né, como a minha energia, meu funcionamento energético foi de 0 a 100, né? Melhorou muito a minha tomada de decisão, a minha autoconfiança. Quando eu entendi sobre a minha autoridade interior, que é a autoridade sacral, por exemplo, que é uma autoridade que vem muito do corpo, né, do sacral em si, está muito baseada no sim e não. Quando eu me coloquei em prática, em movimento, escutando meu sacral no meu dia a dia, eu estava num momento que eu estava completamente insegura, eu comecei a sentir confiança. Eu sei porque eu tô tomando essa decisão, porque eu tô sentindo no meu corpo, eu confio no meu corpo, eu tô seguindo a minha intuição. E eu tô vendo, porque, por exemplo, quando o sacral diz sim, né, ele quer dizer que isso está alinhado com a minha essência, eu tenho energia para aquilo. Então, eu comecei a ter mais energia para as coisas porque eu tava dizendo sim para aquilo que fazia sentido para mim. E tava começando a dizer não também, que é importante para uma geradora, né? Assim como é importante para todo mundo. Mas então eu comecei a viver o desenho muito rápido e já ver a transformação acontecendo na minha vida muito rápido. Eu acho que foi esse um dos motivos de eu me apaixonar tanto e de eu querer trabalhar com isso e de eu estar trazendo isso aqui para vocês, né? Porque o mundo precisa acessar isso. O mundo precisa
Você precisa acessar as informações do seu desenho, experimentar o seu desenho, porque é realmente revolucionário. É um conhecimento revolucionário, transformador, que vai mudar a sua forma de tomar decisões, que vai fazer você chegar num lugar de paz em ser quem você é, de aceitar quem você é, de olhar para os seus talentos, de colocar seus talentos em movimento, de se empoderar mesmo desse lugar no mundo que eu falo para vocês. Tipo, esse é o meu lugar. Eu vou ocupar esse lugar sendo quem eu sou, e é aí que eu tenho energia, é assim que é assim que o mundo precisa, né? Como eu sempre falo, o mundo precisa de você sendo você mesma. E aí eu faço uma adaptação dessa frase que eu digo, que é: o mundo precisa de você vivendo o seu desenho, a forma como você foi projetada para funcionar, para se mover, para se expressar, para ser no mundo, né? Que é justamente o motivo, né, do que eu contei da história. Tem ali um motivo dessa consciência ter chego, porque a gente está vivendo um momento de transição e é um momento que, de fato, a gente precisa, não dá mais pra gente ficar nesse lugar da ignorância no sentido do não saber, né, da inconsciência, vivendo inconsciente, vivendo como zumbis, né, vivendo num piloto automático, completamente desconectada da sua essência, se diminuindo para caber em lugares que não são seus, se ferindo, né? Não dá mais pra gente estar nesse lugar, não dá. E a gente hoje tem ferramentas como essa, por exemplo, que nos ajudam a sair desse lugar, a realmente acender essa luz, a iluminar a nossa consciência. E aí cabe a nós, com a nossa autorresponsabilidade e o nosso compromisso com a nossa existência, né, com nós mesmas, de colocar isso em prática e viver isso. E, consequentemente, viver a transformação, ganhar consciência e, óbvio, é consequência, né? Ação e reação, é óbvio que você vai passar a gerar um impacto positivo, não só na sua vida, mas como em todos à sua volta e como no mundo como um todo, né? Porque nós estamos conectados. Então, você sendo você mesma, as suas ações, e não só no nível prático, material das suas ações, mesmo do dia a dia, mas também no nível energético, isso vai impactar a pessoa que mora com você, a pessoa que você encontra na rua, as pessoas que você trabalha, a sua família. Percebe que é um efeito em cadeia positivo quando a gente escolhe ocupar o nosso lugar? Então, e é isso que eu quero viver, é dessa forma que eu quero viver. E eu imagino que se você está aqui num canal de autoconhecimento, propósito, desenho humano, também seja isso que você esteja buscando aqui. Então, minha gente, é isso. Inclusive hoje eu escutei um áudio de 4 minutos de uma cliente minha que recebeu a análise dela, em que ela trouxe exatamente isso, e eu fiquei tão feliz, porque ela trouxe justamente isso, esse lugar de como ter acesso ao desenho dela é como se unisse peças dela, né, pedaços dela, e que agora ela se sente em paz, ela se sente aliviada para ser quem ela e que é realmente um conhecimento muito transformador, que em pouco tempo ela já está colocando em prática, ela já está conseguindo colocar em prática, e consequentemente ela já está vendo mudanças na vida dela, tanto externas quanto mudanças internas também, né? Então eu vou colocar, eu faço videozinhos de depoimentos, dos depoimentos das minhas clientes, só que normalmente eu só deixo nos destaques do meu Instagram. Então eu vou ver se eu consigo trazer isso para um vídeo e eu compartilho para vocês aqui, para a audiência do YouTube também, porque é importante que vocês também vejam pessoas que estão, né, além de mim, né, além do meu testemunho, pessoas que estão fazendo análise comigo e que estão vivendo essa transformação também através do desenho. Então, é isso, né? Esse vídeo, eu criei esse vídeo mais para justamente vocês terem esse acesso e essa familiaridade ao que é o desenho humano. E a partir daqui nós começamos a entrar nesse universo maravilhoso. E se me escutando ao longo desse vídeo, você sentiu aí no seu coração de que você
que é um momento, você sentiu um chamado, e aí perceba no seu corpo se você sentiu uma aceleração, um arrepio, uma emoção, algum sentimento positivo de querer acessar essa informação, né, de querer fazer o seu desenho humano. Eu te convido a fazer a minha análise de desenho humano, que é chamar Quem Eu Nasci Pra Ser. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar as informações, tem uma página que tem todas as informações sobre como funciona a análise, o que você vai receber, como funciona, valores. E se você tiver qualquer dúvida, quiser trazer também, se quiser conversar comigo para entender se esse é um momento, às vezes você traz um desafio que você está vivendo hoje, quer entender como o desenho humano pode te ajudar nisso, fique à vontade, tá bom? Vai ser uma honra ser canal dessa informação, dessa sabedoria sobre quem você é, sobre a sua essência e sobre o que você veio viver nessa existência. Então é isso, meus amores. Eu agradeço a você que está escutando até agora. Não deixe de curtir, de comentar se você tem alguma dúvida, se você teve algum insight, não deixe de comentar aqui. E se você sentir aí de compartilhar com alguém que talvez queira também saber mais sobre o que é essa ferramenta, o que é o desenho humano, não deixe de compartilhar. Todas essas ações ajudam o canal a chegar a mais pessoas e, consequentemente, você se torna agente, né, de transformação junto comigo, né, de expansão da consciência junto comigo. Então, se em algum momento esse vídeo te gerou vida, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama, tá bom? Então, um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.